A paz. Hoje eu vou falar para vocês como foi o meu chamado com a palavra. Alguns anos atrás, Deus me deu um sonho, porque as coisas de Deus funcionam assim. Primeiro ele fala com você, depois ele coloca pessoas para falarem, para testificar o que ele falou. Então primeiro ele me deu um sonho, e nesse sonho eu me via de branco em cima do púlpito da igreja com o microfone e eu pregando para muitas pessoas. E na minha cabeça, no sonho, eu já fazia isso em muitos lugares para muitas pessoas. E aí quando eu acordei, eu disse, isso nunca vai acontecer. Imagina eu sou muito tímida. Imagina eu com um microfone na mão falando para muitas pessoas, isso nunca vai acontecer. Aí depois de algum tempo ele me deu outro sonho, aí eu já fiquei cismada. E quando eu entrei para a igreja, ele usou a minha pastora, a pastora que eu era assistente, ele usou a pastora para me dar esse recado, que eu era para estudar a Bíblia, porque ele ia me usar na palavra. E a partir daí, ele começou a usar, onde eu ia, todas as igrejas que eu ia, ele usava pastoras, missionárias para falar a mesma coisa. Até pessoas que paravam na rua, me paravam na rua, eu sabia que era da igreja, porque estava com a Bíblia na mão, me paravam na rua para passar esse recado. Aí eu pensava, quando as pessoas me passavam esse recado, eu pensava, né? Eu disse, isso nunca vai acontecer comigo. Só que um dia, isso já tem um pouco mais de 3 anos e meio, eu estava bordando na cama, era uma segunda-feira, e eu estava pensando na pregação do apóstolo no domingo. E eu comecei a pensar sobre a palavra. E aí eu comecei a conversar com Deus. Eu disse, meu Deus, como deve ser, como é bonito, como deve ser bom pegar um microfone e falar sobre a sua palavra. Eu queria tanto experimentar como é saber o que as pessoas falam. Foi Deus que me deu essa palavra. Porque até aí Deus já falava comigo. Ele me consolava, ele passava frases para mim, ele conversava comigo, mas nunca uma palavra inteira da Bíblia. Uma coisa que eu não entendia. Então, ele e aí eu conversando essas coisas com ele, e na mesma hora ele disse, pegue sua Bíblia. E eu parei, e ele disse, vá, pegue sua Bíblia. E minha Bíblia estava na sala, então eu fui até a sala, peguei a minha Bíblia, e ele disse, abra em um endemoniado de Gadareno, nudez, porque ele sempre me deu o título. Então nudez não era física, mas era da alma. Então ele disse, Marcos, o endemoniado de Gadareno, nudez. E eu não sabia onde ficava nada da Bíblia nessa época. Então eu fui abrir e fui lá para o 13. E eu procurei, eu disse, não, isso deve ser loucura da minha cabeça. E ele chegou e falou, vá lá para frente. E aí eu fui voltando. Quando eu cheguei no 5, estava lá, o endemoniado de Gadareno. Aí ele disse, agora leia. Então eu li uma vez, duas vezes, três. Então ele desceu a primeira parte do texto que ele queria que eu falasse. Aí eu sabia que estava incompleto, então eu lia mais uma, duas, três, e aí ele desceu o texto todo. Claro que hoje eu já sou mais experiente, então hoje ele já fala diferente. Ele já fala, ele já me dá o texto de uma maneira diferente. Mas naquela época ele falava mesmo o texto. Então eu peguei o texto, li todo o texto e fui estudando aquele texto que ele me falou. E na primeira oportunidade eu peguei o microfone e falei. Nem eu mesma acreditei, as pessoas não acreditaram. E houve, claro, eu escutei os comentários, Tati prega? Não, não sei, mas ela está pregando. E foi uma surpresa até para mim, eu peguei o microfone e preguei. A partir daí, ele começou a me dar as palavras.
Isso já tem mais de 3 anos e meio. Então ele me dá a palavra e eu dou nas oportunidades, eu passo a palavra dele. Também já fui convidada para ser pregadora do dia, no final do culto, e já dei a palavra. Mas é, é uma o meu, esse era o projeto dele para mim, né? Tanto é que ele me mostrou em sonho. Se lembra de José, que era o projeto dele transformar José em governador do Egito. Então, mas antes ele deu o sonho para José. E foi assim comigo. O projeto dele era que eu fosse pregadora da palavra, mas o meu coração estava preso. Eu dizia, eu não vou fazer, eu não vou conseguir. Eu não me imaginava nunca na frente de uma igreja com o microfone na mão, pregando a palavra dele. Então o meu coração estava preso, negando. Mas no dia que eu abri o meu coração, ele não perdeu a oportunidade. Eu brinco com ele, eu digo, meu Deus, o senhor não perdeu a oportunidade, porque foi assim, foi eu falando e ele toma. Passou na mesma hora. Mas uma situação que eu não posso mais fugir. Eu não tenho mais esse direito de fugir. A partir do momento que nós pedimos, a partir do momento que Deus nos dá, nós não tem volta. Você não pode mais voltar atrás. Não tem como voltar atrás. Aí eu me lembro que uma vez eu fui para um encontro de vasos. E tinha muitos vasos, né? Para quem não sabe, vasos são pessoas usadas por Deus na palavra, no mistério, em línguas, em vários dons. Então eu fui para o encontro de vasos e quando cheguei, tinha uma moça na porta, né? Uma obreira, e ela perguntou o meu nome e perguntou você o quê? Ela queria saber se eu era missionária, se eu era pastora, obreira, algum cargo na igreja. E eu disse para ela, eu não sou nada. E tá bom, entrei e sentei. E aí o culto começou, né? Primeiro começou com os louvores, banda. E então o pastor da casa pegou o microfone. E em cima do púlpito estava cheio de missionários, pastores, era um encontro de vasos, pregadores da palavra, e estava cheio. Então quando o pastor pegou no microfone, ele disse: eu vou dar uma oportunidade. E chamou meu nome, Tatiane. Gente, eu me congelei. Eu congelei da cabeça aos pés, porque eu sempre, quando vou para uma igreja, eu estudo a palavra. Eu já vou pronta. Mas nesse dia nem me passou isso pela cabeça, porque era um encontro de vasos. Eu disse, gente, vai ter tantos vasos, quem é que vai me chamar? Então, ele pegou o microfone e chamou Tatiane. E eu fiz assim com a mão, não, não. E ele parou. O tempo parou ali. Ele parou, ficou me olhando. E eu pensando, meu Deus, esse homem não vai seguir adiante, não vai chamar outra pessoa enquanto eu não for. E ele, Tatiane. E cada chamada ele dava uma pausa. E ele, Tatiane. E eu fazia assim com a mão, não, não. E ele parado me olhando. E eu disse, meu senhor, ele não vai sair dali enquanto eu não for. E ele, de novo, pela terceira vez, Tatiane. E ele era muito paciente. E aí eu disse, meu Deus, ele não vai parar de me chamar. Eu não sei o que eu vou falar. Na mesma hora, Deus me deu uma palavra, Vaste. Só que essa palavra foi uma das primeiras palavras que ele me deu. E ele me deu essa palavra e eu nunca tive a oportunidade de falar essa palavra. E depois dela, ele foi me dando outras, me dando outras, me dando outras, e eu fui dando as outras e fui deixando essa de lado, deixando essa para trás. E nesse dia ele disse, Vaste. E eu levantei.
levantei, peguei o microfone. Gente, eu tremia tanto, mesmo já estava já acostumada em dar palavra, mas quando nós não estudamos, não estamos preparadas, ficamos inseguras, né? Então dá aquele temor, aquele medo. Então eu peguei o microfone e eu comecei a passar essa palavra. Gente, eu tremia tanto, que parecia um coqueiro num vendaval. Mas enfim, eu consegui dar a mensagem principal da palavra. E eu me sentei. Depois que eu tive a oportunidade, ele chamou todos os pastores e pregadores da palavra, missionários que estavam em cima do altar. E a palavra principal de todos, e a palavra principal dessa palavra vaste, era obediência. Agora, como é que eu não podia ir se a palavra falava sobre obediência? E obediência dos vasos. Olha para isso. E todos os pregadores e pastores que foram pregar depois da minha oportunidade, as palavras eram diferentes, mas todas eram sobre obediência dos vasos. Glória a Deus. Deus sempre nos justifica. Então, a última. E aí, todos eles tiveram a oportunidade, e o pregador final falava sobre Vaste. Deus é soberano, Deus nos justifica. Então, eu sabia que ele estava ali comigo, mas eu errei não ter estudado, né? Eu jamais pensei que fosse me chamar, eu jamais pensei que era justamente esta palavra que Deus ia me mandar falar. Só que na época eu era muito ousada, né? Eu era muito ousada. Eu, quando cheguei em casa, fui reclamar com Deus. Ai, Senhor, eu não tinha juízo nenhum. E eu disse assim para Deus: mas meu Deus, porque o Senhor não me avisou que o Senhor ia me chamar para dar essa palavra? Se o Senhor tivesse me avisado, eu teria estudado. Aí sabe o que ele me falou? Filha, todas as palavras que eu te der, guarde dentro do seu coração. Estude, leia e não se esqueça. Ele falou assim para mim, mas foi com ar de bronca. Eu tô dando risada, porque depois que passa, a situação se torna engraçada, né? Mas ele me deu com ar de bronca. Então, a partir daí, e isso já tem uns 2 anos e meio, a partir daí, eu nunca mais neguei uma oportunidade. Eu nunca mais deixei de estudar. Toda vez que eu vou para a igreja, e tanto a minha igreja, que eu sei que são os dias de oportunidades, e quando eu vou visitar uma igreja, eu estudo a palavra. Eu sempre vou preparada com 2, 3 palavras para dar na igreja, né? Então, a partir daí, eu aprendi a lição, né? Mas Deus é soberano, Deus é poderoso, e nada como fazer a obra de Deus e abrir o nosso coração, porque Deus tem o projeto para cada pessoa, mas muitas vezes nós prendemos o coração, ficamos com o coração preso e ficamos dizendo: não vou fazer, não sou capaz, não vou fazer. Mas no momento que nós abrimos o nosso coração, ele nos usa. E eu, que dizia que jamais eu poderia pregar uma palavra com o microfone na mão, já tem mais de 3 anos e meio que eu dou a palavra, já fui convidada como pregadora do dia. E Deus faz surpresas na nossa vida, surpresas que nem nós mesmos acreditamos, né? E eu chego, pego o microfone, falo, às vezes dou uma tremedeira, né? Mas quem está sentado, às vezes eu pergunto, e as pessoas não, nem percebemos que você tremeu. Mas Deus é muito poderoso nas nossas vidas.
E eu quis contar para vocês essa minha primeira experiência com a palavra. E quando Deus der um projeto para você, abra o seu coração,